Olá, hoje vindo de um lugar diferente para falar com vocês sobre o efeito dos nossos relacionamentos na nossa saúde física e mental. Como vocês sabem, aqui no nosso canal a gente fala sobre ferramentas que nos ajudam a implementar e sustentar as mudanças na nossa relação com o corpo e alimentação no longo prazo. E o pertencimento é algo muitíssimo importante para nós, enquanto seres humanos, porque temos o desejo de fazer parte. E muitas vezes esse desejo de fazer parte acaba afetando a nossa relação com corpo e alimentação. Quantas pessoas aqui já não buscaram mudanças na relação com a alimentação ou sentiram que precisavam mudar os seus corpos para se encaixar? Esse é um relato muito comum e que leva muitas vezes muitas pessoas a mudanças de comportamentos, para comportamentos muitas vezes radicais, e que no fim das contas mais as distanciam de criar verdadeiras conexões com os outros e principalmente alimentam a desconexão consigo mesmas. Então, nesse vídeo de hoje a gente vai falar sobre pertencimento, especialmente em uma sociedade que alimenta o isolamento, a comparação e a busca por performance e adequação acima de sermos nós mesmos. Então, para isso, eu trouxe duas amigas muitíssimo queridas que fazem parte da minha vida há mais de 15 anos, para a gente explorar de forma descontraída quais são os efeitos que a amizade teve na vida uma das outras. Por favor, se apresentem. Luísa? Eu sou Luísa, eu sou arte terapeuta. Hoje em dia eu trabalho com grupos e atendimentos individuais, tanto no autoconhecimento, quanto no bem-estar e na criatividade. E você, Ana Beatriz? Oi, eu sou Ana Beatriz, sou farmacêutica, trabalho em uma grande indústria farmacêutica, uma das maiores do Brasil, e trabalho especificamente na área de neurociência. Então, no meu dia a dia, eu trabalho muito com assuntos relacionados à saúde mental, a transtornos mentais, doenças relacionadas a neurodesenvolvimento, e é um tema que eu gosto bastante. Além de serem maravilhosas profissionais da área da saúde, eu as convidei porque são grandes amigas e a gente vai então, como vocês podem ver aqui, esse é o cenário que normalmente a gente se encontra quando a gente se encontra e não poderia ser diferente esse vídeo. E vamos começar então com algumas perguntas, que tal? Ótimo. Acho ótimo. Então vamos lá. Vou começar trazendo uma pergunta para todas nós, para que a gente possa se complementar, que é a seguinte: qual o impacto da nossa amizade na vida de vocês? Eu começo? Sim. Tá, vamos lá. Um dos principais é que me dá muita força e muita clareza. No meu aspecto individual, assim, eu sinto que eu posso enfrentar qualquer coisa na minha vida porque eu sei que eu tenho redes de apoio comigo muito fortes. Eu sei que eu vou ter momentos em que eu vou me reunir com pessoas, por exemplo, essas duas que são grandes amigas, e que eu vou conseguir dividir e ser eu mesma e conseguir enfrentar as coisas. E, ao mesmo tempo, também questão de pertencimento, de eu ter a certeza de que nesse mundo eu tenho pessoas que eu consigo ser super aberta e sentir um sentimento, assim, de amizade, de amor, assim, de acolhimento tão grande. Acho que traz esse sentimento de amor, assim, realmente me deixa muito feliz e segura, assim. Bom, como nós somos amigas há 15 anos, a gente se acompanha em diferentes fases. Então a gente se viu adolescente, pré-adolescente, e a gente foi se vendo durante o desenvolvimento, né? Então tiveram fases muito boas, como fases muito difíceis. E eu sei que vocês estavam lá em ambas. Isso faz eu me sentir mais completa. É bom você saber que você tem alguém para compartilhar quando você tá muito feliz e você conquista algo, e elas vão ser muito genuínas com isso. E ao mesmo tempo, quando você tá sofrendo, vocês estavam lá por mim, talvez só para ouvir ou para aconselhar, mas como a Bia disse, isso traz força para caminhar na vida.
Ano passado, eu participei de um evento com várias palestras, assim, e que esse tema foi muito abordado. Em uma das sessões, 2 palestrantes estavam, uma trazendo pontos importantes sobre amizades de longa data, assim, de muitos anos, e a outra sobre amizades que a gente faz hoje em dia enquanto a gente é adulto, as amizades que a gente acabou de fazer. E aí a que estava falando sobre novas amizades, falou um ponto interessante de que muitas vezes amizades antigas entendem a gente um padrão de que a gente era há um tempo atrás e que às vezes você quer dar um passo diferente na sua vida e ela acaba te resgatando para um lugar que você era no passado, não consegue te reconhecer como você é hoje. E às vezes amizades novas te reconhecem da forma como você é hoje, porque a gente muda muito durante a vida, assim. Eu achei interessante, só que assim, na nossa amizade de 15 anos, eu sinto que a gente é muito acolhedora com a mudança de cada uma, sabe? Tipo assim, cara, vocês duas são muito diferentes das pessoas que eu conheci quando a gente tinha 15 anos. E a gente nunca quis resgatar a outra pra características de quando a gente se conheceu naquela época. A gente participou do desenvolvimento uma da outra, a gente deu força para que a gente mudasse, assim, sabe? A gente reconhece os defeitos uma das outras e a gente quer que as outras cresçam, assim, a gente dá força para que isso aconteça. E dá espaço também para que a gente encontre quem a gente é de verdade, né? Então, eu não tô tentando me adequar ao que vocês querem que eu seja, mas vocês estão me direcionando para eu ser melhor comigo mesma, né? Ou encontrar o meu caminho. Eu acho que isso é o mais importante. E ao mesmo tempo, eu acho que por nos conhecermos há tanto tempo, a gente conhece o lado mais puro, uma da outra. A gente conhece muitos valores umas das outras, então acho que se existem resgates, né, que muitas vezes a gente pode fazer e faz umas com as outras, é para nos voltar para o nosso centro de alguma forma, para os nossos valores, mas não para retroceder, mas para voltar para aquela base que é tão importante, na verdade, para continuar seguindo adiante, né? A forma como essa amizade, ela me impacta é justamente nesse lugar. Eu sempre fui a pessoa que quis abrir espaço para as pessoas serem elas mesmas. E um belo dia, minha psicóloga virou para mim e falou assim: olha só que interessante, você quer ser essa pessoa para todo mundo, mas você não se permite ser você mesma. Então, eu sempre estive tentando me ajustar, tentando me adequar. Acho que, inclusive, as minhas questões, né, alimentares, a minha insatisfação com o meu corpo por tantos anos, ela traz um pouco disso, assim, esse meu desejo por me adequar à sociedade, fazer parte. Com vocês, aos poucos eu fui sentindo que eu podia ser eu mesma. Isso é maravilhoso, porque eu fui sentindo que vocês estavam de fato sendo vocês mesmas. E isso me transformou no sentido de me dar permissão para buscar uma versão de mim que eu me reconheça. Então, essas são vocês para mim. Que linda! Amo vocês. Agora, já puxando esse gancho, eu gostaria de perguntar para vocês qual a diferença entre estar acompanhada e pertencer. É muito interessante, porque quando você me fez essa pergunta, a situação onde eu estava me sentindo acompanhada, haviam várias pessoas. A situação que eu me sentia pertencente, havia muito menos pessoas. Isso já quebra um grande paradigma, que a quantidade não é igual à qualidade. E que pertencimento, de fato, é diferente de estar acompanhado. A sensação de quando a gente tá simplesmente acompanhado é de que existem pessoas, mas você não faz parte. Como se você, de fato, não pudesse, talvez, se expressar. Quando eu imaginei a situação onde eu tava acompanhada, eu me sentia sozinha. E na segunda, de pertencimento, haviam pouquíssimas pessoas, mas havia uma troca, havia um envolvimento, eu escuto, eu falo, o outro fala, eu escuto, e a gente interagindo e buscando ali, criando ali uma certa sintonia, de alguma forma, uma genuína conexão, uma permissão para ser eu mesma, porque o outro era ele mesmo, e é isso, eu acho que pertencimento ele só existe quando as duas partes se permitem ser vulneráveis e as duas partes se permitem se conectar.
serem reais. Se o outro não for, fica difícil você também se abrir, concorda? E eu acho que trazendo uma associação à nossa amizade nesse sentido, né, que a gente se permite ser nós mesmas. Se você não fosse você mesma dentro da nossa relação, será que eu me sentiria confortável para ser eu mesma, né? Faz sentido a questão de ser vista e olhar o outro de forma verdadeira? Um interesse real em quem tá ali na sua frente, não só como se eu estivesse precisando me vender como pessoa, tentando me mostrar como alguém melhor que você. E não, de fato eu só tô mostrando quem eu sou e eu tô te vendo também como você é. Que eu acho que é isso que gera uma conexão verdadeira e o pertencimento em si, né? Eu não precisar me vender, né? Acho que é essa palavra mesmo. Como uma amiga pode ajudar alguém em um momento difícil, sem precisar resolver o problema? Sendo bem sincera, eu acho que o mais importante é estar presente. Você não precisa ter uma solução mágica, você não precisa ter a resposta, porque às vezes demora, né? E a gente precisa encontrar ela dentro de nós mesmos. Mas você sentir que a pessoa tá ali e ela tá olhando no seu olho, e ela tá realmente te ouvindo, e ela tá demonstrando uma certa preocupação, eu acho que isso é o que mais importa, né? Você sentir que alguém tá te ouvindo de verdade e atentamente. E, né, se for relevante, trazer um outro ponto de vista. Uma amiga também pode trazer um conselho. Mas você não precisa ter soluções e fórmulas mágicas. É só você estar ali, pela pessoa que você ama. É o que mais importa. Até porque eu acho que isso é um gesto extremamente humano e humilde. Porque muitas vezes a gente não sabe mesmo como resolver o problema. Essa posição que você trouxe é justamente uma posição onde a gente tem o desejo genuíno em aliviar o sentimento do outro, mesmo que a gente não consiga fazer isso. E eu me lembro de um dia onde quando eu tava morando na Austrália e você tava passando por um momento difícil e eu não sabia como te ajudar. E eu queria, tipo, poder te ajudar. Mas é isso, eu te ouvia, eu tava ali, eu te ligava, e a gente conversava, e era o que eu podia oferecer. E no fim da ligação, você sempre tava se sentindo melhor, a gente, sei lá, já tinha dado risada de algum outro assunto, né? Porque às vezes a gente só precisa externalizar e a gente precisa da presença de outra pessoa ali na nossa frente, porque sozinho talvez a gente não consiga. E também lembro de dias que eu só vim aqui e você me dava um abraço e aquilo me confortava de um jeito único. Era mais do que suficiente. Eu acho que o principal ponto e o começo, assim, tem que ser um acolhimento, uma escuta, você se preocupar com a pessoa, assim, como ela tá se sentindo, como que ela pensa sobre essa situação. E depois dela elaborar um pouco mais sobre aquele problema, assim, você ajudar ela a elaborar tudo que tá acontecendo e você trazer sugestões, assim, da sua percepção, porque às vezes você olhando de fora você consegue ter outras visões, assim, também. Então, acho importante você trazer a sua opinião e talvez algumas sugestões, mas no momento depois de você ajudar ela a elaborar exatamente o que tá acontecendo, assim, sabe? Em outras palavras, o que você falou é um espaço seguro pra gente poder elaborar as nossas próprias Exato. questões. O que faz você se sentir segura em uma amizade? Essa parte de acolhimento, assim, de escuta, de você sentir que você consegue ser você mesmo, que você pode se expressar da forma que você é e que você não vai ser julgado, assim. E também você conhecer a pessoa e você saber que ela não vai repassar informações, assim, sabe? Acho que isso é uma coisa super... Confiança, né? Exato, por saber que você consegue se abrir pra sua vulnerabilidade, que você vai receber isso de volta também da outra pessoa. Não julgamento é um ponto muito crucial disso. É um ponto importante, porque, por exemplo, a gente tem muitas coisas em comum, assim, mas a gente não é a mesma pessoa, tem coisas que a gente discorda, e não tem problema nenhum. Várias vezes a gente já discordou, conversou sobre e, tipo, nada mudou, assim. Isso, inclusive, costuma ser algo que enriquece até, né? Que Total. traz novas perspectivas, enfim. Exato. Saber que a diferença não vai ser uma ameaça. Tendo em vista
que hoje a gente vive em uma sociedade onde o isolamento é realmente uma questão. O pós-pandemia eu acho que trouxe muito isso. As pessoas, elas tendem a talvez ficarem mais em casa. Muitas pessoas hoje, inclusive, trabalham bastante em casa. Então a gente tende, de fato, a um isolamento, especialmente com o surgimento das redes sociais, essas falsas interações que muitas vezes a gente acaba tendo e que podem nos trazer a sensação de que a gente está nutrindo a nossa parte social, mas no fim das contas não estamos fazendo isso. O que vocês veem sobre isso? Como que a gente pode, então, nos dias de hoje, manter relações saudáveis, manter o nosso lado social no mundo de hoje? O que vocês pensam sobre isso? Se a gente não tem tempo, a gente precisa encontrar tempo, porque a tendência do mundo é nos isolar. Que você passe mais tempo no seu celular, que você passe mais tempo trabalhando, que você não interaja verdadeiramente com pessoas. Então você precisa fazer o caminho contrário, e isso demanda um esforço, isso demanda sua própria vontade. Então você realmente precisa ir atrás, você precisa mandar mensagem, você precisa encontrar tempo para encontrar seus amigos, e ninguém vai te mandar fazer isso, mas é importante que você busque, que isso venha de você. E você vai perceber que vai valer muito mais a pena você ir sair com seus amigos do que você ficar rolando o feed horas e horas e horas. A amizade na vida adulta é uma decisão. Porque se você deixar a vida levar, você seguir sua rotina e tudo mais, não vai sobrar espaço nem tempo pra isso, assim. Então, acho que a sua vida é das prioridades que você coloca nelas. Então, você tomar a ação de chamar um amigo, de sair, de encontrar as pessoas e você realmente aprofundar nessas relações. É você abrir espaço na sua rotina para que esses encontros aconteçam. Que não precisa ser nada elaborado, né? Às vezes você tá sem dinheiro e você não precisa sair, você não precisa gastar, só encontra seus amigos para conversar, que seja o mais simples possível, sabe? Acho que o mais importante é isso, a gente só precisa sentar e estar junto e conversar, é isso que a gente perdeu com o tempo. Sem a expectativa de performar, né? Exato. Pelo simples fato da gente estar junto. Exato. Porque as redes sociais colocam muitas coisas, né? É verdade. Pra você ver seus amigos, você precisa estar daquele jeito exato. São muitos elementos, né? E não, na verdade não. A gente precisa voltar para a simplicidade de só estar junto mesmo. Sem a preocupação de, por exemplo, né? Ontem a gente ficou brincando com a roupa que a gente tava. Por que isso, né? Muitas vezes a gente sai já se preocupando. Ai, como que as pessoas vão estar vestidas? Será que vai fazer sentido? É tão bom ter esse lugar onde você pode se encontrar sem ter realmente essa necessidade de performar, de ter que atender uma certa expectativa, de se encaixar. Simplesmente, enfim, tá confortável, fazer algo simples, mas acima de tudo estar junto. Que é o que mais importa no fim das contas. Isso, como você falou, é uma decisão, exige responsabilidade de todas as partes, porque uma amizade ela não existe quando apenas uma pessoa tem o interesse em regar. É uma via de mão dupla. Aquele termo de amizades de baixa manutenção, eu não sei se eu concordo tanto com isso, porque não existe uma plantinha que cresça sem que você regue ela. E se você parar de regar, ela vai morrer. Então, eu acho que é isso que a gente faz. E por isso é tão boa a nossa amizade, porque existe reciprocidade e também responsabilidade, né, de todas as partes. E um outro ponto também, que eu acho que é a questão do autoconhecimento, da importância da gente se conhecer, porque se a gente tá falando sobre sermos nós mesmos, né, como eu disse, eu tinha essa grande dificuldade de ser eu mesma. E é claro que a amizade de vocês foi uma dessas portas para que eu pudesse ser eu mesma, mas eu acho que esse processo também de autoconhecimento ao qual eu tenho me dedicado, ele também me permitiu entender mais sobre mim,
me permitir ser eu mesma e ser chão seguro também para as pessoas que estão ao meu redor serem elas mesmas também. E agora, pra gente finalizar as perguntas, eu gostaria de perguntar pra você, Leti, como você acha que as amizades podem ajudar na vida de uma pessoa que tá passando por algum sofrimento em relação ao corpo e alimentação? Olha, eu vou dizer por mim mesma. Afinal, a gente tá aqui falando sobre nós. E vocês foram essenciais no meu processo de cura. Então, quando eu, de fato, identifiquei que o que eu tinha era uma doença, né, um transtorno alimentar, e eu compartilhei isso com vocês, vocês foram essenciais para me encaminhar para um tratamento. Então, acho que a amizade muitas vezes tem esse lugar de conduzir a gente para um cuidado. E eu acho que quando a gente fala da relação com corpo e alimentação, a gente fala de saúde, e a gente tá falando de um sofrimento que envolve, né, essa relação com corpo e alimentação, o que a gente busca, no fim das contas, é cuidado. Então, por exemplo, vocês talvez não sabiam como realmente me ajudar, mas vocês me encaminharam para um lugar onde eu pudesse me cuidar. E, claro, vocês sempre estavam, tipo, perguntando como eu tava, sempre meio que se notavam qualquer comportamento diferente ali, meu, alimentar, traziam isso em pauta. Então, eu acho que esse lugar de cuidado, acho que as amizades, elas podem ter esse papel tão importante num momento de sofrimento, de acolher, de encaminhar para um cuidado, de cuidar, né, simplesmente por estar presente, por ouvir, né, quantas vezes, nossa, Bia foi muito importante para mim no cursinho, que foi bem o momento onde eu tava fazendo meu tratamento, e você me apresentou perfis no Instagram que falavam sobre isso, e eu comecei a me sentir pertencente através desses perfis por nossa, tem outras pessoas que passam o que eu passei. Tem pessoas que já passaram pelo tratamento. Isso foi muito importante. Eu só queria acrescentar de a gente sair dessa ideia de que a gente é um peso para as outras pessoas e de que a gente precisa lidar com tudo sozinho. E a gente não precisa. Todo ser humano passa por sofrimento, passa por situações difíceis e a gente pode sim pedir ajuda, a gente pode se apoiar. E um momento você vai ser ajudado e no outro momento você vai ajudar. E isso é sobre a vida, né? Então, Perfeito, porque às vezes você tá num estado de sofrimento e tudo mais, tá num momento difícil na sua vida e você tá muito imerso ali naquilo. Se você para pra conversar com outras pessoas que você confia, que você se sente acolhida, as pessoas vendo de fora esse problema, às vezes conseguem elaborar muito melhor ali a situação do que você que tá dentro. Uma outra visão, uma outra ideia, enfim, pode ser muito importante, e essa questão de você se identificar com dores dos outros também, tipo, você saber que outras pessoas já passaram por isso. E pelo menos pra mim, sempre que eu recebi uma visão de fora do que eu tava imersa ali naquilo, sempre foi muito importante, assim, sabe? De reconhecer que talvez existam outras formas de ver uma mesma coisa, de viver uma situação, né? E isso vem pelas diferenças que a gente muitas vezes encontra dentro da amizade, né? Bom, então, para encerrarmos esse vídeo cheio de amor, a gente quer deixar um lembrete para que vocês nutram as amizades de vocês, cuidem das amizades de vocês, e um convite para que tanto vocês quanto nós, a gente possa se abrir para interações. Né? Outro dia mesmo eu fiz amizade com a minha vizinha de 89 anos. E é ótimo, ela me faz muito bem. Então, muitas vezes, essa sensação de pertencimento, de interações que nutrem a gente, que de certa forma alimentam a nossa vida social, mesmo a gente entendendo que na vida adulta isso se torna cada vez mais difícil, quando a gente está num estado de abertura para se relacionar com quem também está aberto, a gente pode se beneficiar muito dessas interações. Então, ao invés de se adequar, seja você, isso te aproxima mais dos outros, ao invés de te afastar. Bom, queria agradecer muito a presença de vocês, ilustres convidadas, amigas. Vocês são amores da minha vida, como eu sempre digo, e que a gente possa sempre estar juntas, alimentando sempre essa amizade que nos faz tão bem, que faz tão bem para a nossa saúde, né? Tanto física quanto mental.
Com certeza. Obrigada. Obrigada Amo pelo vocês. convite. Amo vocês. Amo vocês. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Até mais!